Salve, salve, universo narrado, como é que vocês estão, pessoal? Vamos trocar ideia sobre mais um livro aqui nesse quadro em que a gente discute, faz a resenha e eu tento incentivar vocês na leitura de alguns livros que eu já li em algum momento da minha vida. Hoje, falando desse livro aqui, velho, O Romance das Equações Algébricas, beleza? Galera, qual que é a ideia desse livro? Sinceramente, cara, eu acho que esse é um dos livros de divulgação científica sobre matemática mais legais que eu já li. Na verdade não, na verdade é sim o livro mais legal que eu já li. E eu vou te contar um pouquinho da história desse livro, porque eu acho que vale muito a pena você ler, quer você seja um leigo em matemática, quer você seja um cara que sabe muita matemática e quer se aprofundar e quer conhecer mais um pouco da história da matemática e até mesmo o seu formalismo. Então, vamos por partes. O autor, esse camarada aqui, o Gilberto Garbi, eu confesso que eu não conheço muito, mas eu achei interessante porque ele é engenheiro do ITA. Ele estudou engenharia no ITA, né? Eu não sei se ele deu aula durante algum tempo e tal, não conheço muito a história dele, mas o fato é que ele tem não só esse, como alguns outros livros também sobre matemática, história da matemática, né? Esse livro, inclusive, pessoal, não à toa que está sendo resenhado, ele já ganhou aqui, ó, foi o 40º Prêmio Jabuti, na categoria de Ciências Exatas, Tecnologia e Informática. Então, realmente, pessoal, é um livro muito massa mesmo. Qual que é a história do livro? Um pouquinho antes da história do livro, deixa eu te contar um pouco da pegada do autor, né? Olha como que é a dedicatória desse livro. Dá uma olhada aqui. Este livro é dedicado a todas as pessoas que, por falta de oportunidade ou por traumas pedagógicos, foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. Cara, isso aqui já é muito massa, isso aqui já até arrepiei. Isso aqui já diz muito sobre o livro, Um autor que entende que a matemática não tá longe de ser esse estudo muito chato, como talvez você teve a impressão na escola. A matemática é prazerosa, o estudo é prazeroso, é isso que a gente tenta trazer várias vezes aqui no canal, né? Então, isso aqui é muito legal. Realmente ele apresenta a matemática numa perspectiva de alguém que entende muito bem e que tem prazer nela, de algo gostoso, de algo saboroso quando se entende. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, na matemática, na ciência, nos estudos de forma geral. Enfim, o livro é muito bom. Esse aqui é só para te contar um pouquinho mais da perspectiva do autor, né? No prefácio ainda ele escreve uma coisa interessante. Ele fala assim: estou convicto de que a matemática pode e deve ser ensinada de forma espontânea, leve, humana e, em alguns casos, até mesmo alegre, para que se torne fonte de prazer intelectual e conquiste um número cada vez maior de adeptos. Então a gente está falando aqui, pessoal, de um cara que realmente é apaixonado pela matemática e de um cara que a conhece muito bem e a preza muito. Então, enfim, é um livro muitíssimo bem escrito para alguém que com certeza tem propriedade para falar de matemática e é completamente fascinado por ela. E ele está compartilhando aqui mais especificamente, então, a história das equações algébricas. Então vamos lá, a proposta do livro, para quem que eu acho que é esse livro? Como eu disse, realmente eu acho que esse livro é para qualquer um. Mas vamos por partes então, né? A ideia do livro então é discutir sobre as equações algébricas, discutir um pouco sobre a história da matemática. Então ele começa falando o que é uma equação, o que é uma equação algébrica, é o segundo capítulo. O terceiro capítulo seria as primeiras manifestações da matemática. Aí ele fala como que os egípcios, como os mesopotâmios, os árabes, os gregos, como que eles entendiam a matemática, como que eles entendiam as equações. E ele começa a falar mais especificamente, depois que ele define e conta para você o que é uma equação, o que é uma equação algébrica, ele começa a falar das equações mais especificamente, equações do segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, como que se deu historicamente as soluções dessas equações, e ele começa a falar de muita coisa, fala de Fermat, de Descartes, da geometria analítica, fala do Newton, fala do Euler e dos números complexos, do teorema fundamental da álgebra, enfim, ele fala muita coisa, muito interessante. Foi a primeira vez que eu tive contato com dois matemáticos muito grandes, que são conhecidos na história da matemática, que é o Abel e o Évariste Galois, que tem umas histórias muito curiosas que eu acho que vale a pena você procurar saber, nesse livro aqui conta. Mas enfim, o que eu acho sobre esse livro? É um livro, como eu te falei, ele vai te falar um pouco da história da matemática, mas ao mesmo tempo, pessoal, isso é interessante mais para um público leigo, ele vai te contando tudo, o que são equações, qual que é a história do desenvolvimento das soluções das equações ao longo da humanidade, mas ao mesmo tempo ele demonstra tudo.
É claro que para você que não é muito chegado na matemática, ou para você que não tem uma base matemática boa, talvez seja uma parte, ele até indica isso no livro, que vale a pena você pular. Inclusive tem umas demonstrações muito pesadas, então para o cara que gosta muito de matemática, com certeza ele vai ficar bem satisfeito com esse livro. Ele demonstra, por exemplo, o teorema fundamental da álgebra, e demonstra várias outras coisas aqui no livro. Então no meio do livro você vai ver que ele para o texto e começam a aparecer umas demonstrações. Então é um livro muito interessante, porque em alguma medida é um livro de divulgação científica, um livro de história da matemática, mas ao mesmo tempo se assemelha para os estudantes aí, né, a um livro teórico de matemática, um livro didático. O cara começa a fazer uma demonstração, no final lá aparece um CQD, né, como queríamos demonstrar, e ele sai demonstrando os teoremas que ele cita. Isso é muito legal, como eu disse, né, essa parte com certeza é para quem já sabe um pouquinho mais de matemática, está mais familiarizado, inclusive entende um pouco de cálculo e tal. São umas demonstrações um pouco mais pesadas que podem ser puladas aí para um leitor de primeira viagem aí na matemática, né? Mas enfim, isso é só para completar a ideia de que eu acho que é um livro muito rico. Como eu te falei, é o livro mais legal que eu já li sobre a história da matemática, porque ele conta de um jeito muito legal, perpassando a história de toda a humanidade, como que a matemática foi evoluindo, mais especificamente como que o estudo, né, das equações algébricas foi evoluindo. E ele não deixa isso por menos, ele faz demonstrações. Então para o cara que gosta muito de matemática, vai encontrar um texto muito rico aqui. Cara, acredite se quiser, acho que eu preciso fazer até uma releitura desse livro num futuro próximo, porque eu achei um livro muito legal. De novo, e como sempre, se te interessou ler esse livro, o link para a compra dele na Amazon tá aí embaixo. Lembra que se você comprar por esse link, você ajuda o canal. Então se te interessar, comprar e ler o livro, e eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, você não vai se arrepender. Compra por esse link que você ajuda a gente, beleza? É isso aí, turma. Ficamos por aqui na conversa sobre mais um livro desse aqui agora de matemática. Deixa nos comentários aí sugestões de outros livros, quem sabe até que eu não li ainda, para que eu possa ler e trazer aqui para conversar com eles sobre vocês. Fechou? É isso aí. Valeu, muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.